Olá, bem-vinda ao Tópicos de Mãe. Hoje eu recebo aqui a doutora Valesca Sintra. Ela é médica clínica, pneumologista e paliativista. A nossa conversa será sobre doenças respiratórias em crianças. Vamos então aos tópicos do dia. Vem comigo! Olá, bem-vinda, doutora Valesca. Estou muito honrada de te receber aqui hoje. Estou muito feliz, assim, né, que você aceitou o nosso convite. Um assunto de muita relevância para as mães, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, mas eu acho que falar de doenças respiratórias é algo que a gente fala a vida inteira, né? Porque, assim, dependendo do nível de gravidade, eu acho que é um assunto bacana para a gente entender de maneira bem profunda, sabe? Hoje, então, eu vou começar aqui com o nosso primeiro tópico, né? Que eu quero perguntar de maneira geral para você o que são especificamente as doenças respiratórias. Queria que você me contasse um pouquinho delas e como funciona o sistema respiratório, o pulmão humano, desde a gestação, os primeiros anos de vida. Bom dia, Lara. Prazer Bom estar aqui dia. também. Realmente é um assunto muito importante, principalmente para as mamães, né? Porque é sempre uma preocupação com os nossos pequenos. As doenças respiratórias são muito frequentes. Então, o que que são doenças respiratórias? São doenças que afetam o sistema respiratório, né? Vias aéreas, pulmões. Mas para a gente entender isso aqui um pouquinho, eu vou melhor, né? Eu vou falar um pouquinho de como é composto o sistema respiratório. Então, Perfeito. o sistema respiratório ele começa pelo nariz, né, pelas fossas nasais. Então, eu brinco com meus pacientes e falo assim que o nariz tem uma função muito mais importante do que enfeitar ou enfeiar o rosto da pessoa. Então, as fossas nasais elas têm a função de umidificar, aquecer e filtrar o ar. Então, a partir daí a gente já entende que o nariz exerce uma função extremamente importante nesse processo respiratório. Porque se a gente não respira pelo nariz, se o nariz está entupido e o ar não passa pelo nariz, você já vai respirar um ar seco, sujo e frio, né? Não aquecido, não umidificado e não filtrado. Pela E- boca seria quando o nariz está entupido? Isso, se o nariz está entupido, a gente respira pela boca. Então, você já vai alterar a fisiologia normal do trato respiratório. Saindo das fossas nasais, a gente passa para faringe, laringe, que é a parte inicial, né, logo após o nariz, que depois vai para a traqueia, que é o principal tubo que leva o ar para os pulmões, e a traqueia se bifurca nos brônquios, que em seguida vão se ramificar em bronquíolos, que são menores, né, maior quantidade, mas mais finos, e termina nos alvéolos, que é onde se dá a troca gasosa. Então, na verdade, todo o trato respiratório é muito importante nesse processo, mas onde acontece a troca do gás carbônico pelo oxigênio é no alvéolo. Então, entendendo isso, a gente pode entender um pouquinho melhor as doenças. E o Eu vou falar um funcionamento, pouquinho né? para frente, né? Tanto o funcionamento do processo respiratório, quanto as doenças respiratórias mesmo de maneira geral. É importante também falar, eu acho, que o desenvolvimento do sistema respiratório ele normalmente se completa por volta dos 3 anos. Então, por isso é que até essa idade, as viroses, as doenças respiratórias, né, não só viroses, mas as doenças respiratórias têm um aspecto mais importante e mais grave. Porque se a doença acontece nessa fase, além de ter uma repercussão maior, ela tem também uma possibilidade de deixar sequela, porque é onde está ainda acontecendo o desenvolvimento do sistema respiratório. E Perfeito. nessa fase também, as vias respiratórias são mais estreitas, mais curtas e em menor número, Por conta do tamanho do ser por humano? conta do tamanho mesmo do Então, até bebê, 3 desse anos. crescimento, Por exatamente. isso que é tão preocupante, né? Que isso deixa Isso. literalmente as mães de De doidas, cabelo cabelo em em pé. pé. Por isso que, por vezes, um simples resfriado num bebê, a criança fica muito abatida, porque respira mal, o narizinho, as fossas nasais são muito finas, os brônquios são muito finos, e isso traz uma repercussão maior. E realmente é motivo de grande desconforto para as mães. Eu percebo que isso é uma preocupação que vem desde do período da gestação, né? Isso. Porque eu lembro assim, quando eu estava grávida, né?
que tem aquele período assim, nossa, o seu bebê, ele tem que, para ele nascer saudável, o pulmãozinho, ele tem que ficar completo. A gente que é leigo entende que a obstetra já fala isso, porque a gente sabe que os problemas respiratórios, já nesses primeiros meses e nos primeiros anos, eles podem sim se agravar. Então, a prematuridade é um fator de risco, né? Para doenças ao longo da vida, você diria? Sim, é um fator de risco, porque justamente afeta o desenvolvimento pulmonar. Como eu falei, o desenvolvimento do trato respiratório, basicamente do pulmão, né? Ele acontece ao longo da gestação e da primeira infância. Então, se o bebê nasce prematuro, as vias aéreas ainda estão mais estreitas, em menor número ainda, e é bom lembrar que na gestação o pulmão está cheio de líquido. Então, ele precisa estar preparado para quando o bebê nascer, acontecer o primeiro processo respiratório, e aí o pulmão se abre e a criança vai respirar. Se não tem maturação do pulmão, esse processo vai ser problemático. Tende a ser problemático. E é por isso que nas grandes prematuros, os grandes prematuros são um grupo de risco para doenças respiratórias, assim como outros grupos que a gente com certeza vai falar mais para frente. Perfeito. E é uma vida inteira de preocupação ou isso é exagero? Um neném que nasceu muito prematuro, o pulmãozinho dele a mãe tem que estar sempre de olho? Então, aquilo que eu falei, né? Não, é uma preocupação na primeira infância. A criança cresceu bem, saiu daquela fase, chegou até os 3, 5 anos, não teve nenhum problema, vai embora. Tem crianças prematuras que se desenvolvem completamente bem. E é importante esclarecer que eu estou falando aqui do grande prematuro. Né? Crianças com 34 semanas, gestações de 34, 36 semanas, não tem grande problema. E você faz um acompanhamento pré-natal efetivo, né, com um profissional competente, ele vai também poder te orientar. Existem medicamentos que aceleram a maturação pulmonar, então isso tudo pode ser visto com o ginecologista obstetra. Perfeito. Quando a gente fala de doenças respiratórias, queria que agora você me explicasse um pouquinho mais quais os principais riscos que elas apresentam. Uma simples gripe. É só uma virose. É só um desconforto. O que ela pode virar que pode ser arriscado? Então, para a gente falar de complicação, eu acho que é importante a gente falar quais são as principais doenças. Perfeito. As principais doenças respiratórias que acometem as crianças. Então, a gente tem o resfriado, a gripe, temos o Covid, que hoje é uma realidade, né? Temos a bronquiolite e a pneumonia. São as principais doenças. Tem outras, laringotraqueobronquite, tem otite, sinusite, mas estão dentro dessas principais doenças que eu falei. Então, vamos começar falando um pouquinho do resfriado, que é a coisa mais comum. Né? O resfriado acomete geralmente vias aéreas superiores, nariz, né, e garganta. Geralmente é autolimitado. As principais causas são virais, vírus, aliás, é sempre viral, né? Vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, e são doenças mais benignas, mais brandas, vamos dizer assim. Estava com essa palavra na cabeça. Isso, mais brandas. Então, a criança geralmente vai ter coriza, nariz entupido, a garganta irritada. Fica incomodada, grita, chora, aí já incomoda. Aí já é o contexto da criança, né? Qualquer coisa que tem, já chora, fica mais irritada. E eu acho que é isso que angustia demais a mãe. Que não necessariamente é algo super grave. Que não necessariamente. Exatamente. Os resfriados geralmente são autolimitados. Né? Bastante líquido, lavar nariz, deixar a criança hidratar bastante, alimentar bem. É uma doença que se resolve, na maioria dos casos, de forma espontânea. Perfeito. Pode complicar? É importante lembrar que sempre pode. Não é comum, mas pode complicar. Depois do resfriado vem a gripe. Posso só perguntar uma coisa? Claro. Quando ela pode complicar? Eu acho que isso interessaria as mães. Existe algum sinal, alguma dica que você poderia dar para quando acontece essa complicação? Porque a partir do momento que a gente se tranquiliza, por exemplo, eu tenho mãe médica, né, de criança. Ela fala assim, é um resfriado, mas observe. Ela sempre fala assim, observa, continua observando o estado geral, sinais vitais. Eu sei até os termos. Os meus amigos médicos falam assim, nossa, você sabe os termos? Eu falei, sim, porque eu observo muito.
Então, observa os sinais vitais e o estado geral. Isso. Só que quando que tem que ligar a chavinha dessas mães para ver que pode estar agravando o que piorou? Acho que Essa dica. virose é uma pedra no sapato das mães, né? Porque todo mundo, ai, médico, tudo fala que é virose. Aí acha que a virose tá tudo Acha bem, que é mas aí eu vi que não é. isso, Aí ela exatamente. Então, quando essa pergunta é ótima, quando que a gente precisa ficar mais atento? Aliás, ficar atento sempre. Mãe é aquela coisa que fica o tempo todo ligada, né? É aquela pessoa que fica o tempo todo ligada. Agora, meu filho está resfriado. Então, o que que a gente precisa observar? A febre que não baixa depois de 2, 3 dias. A criança começa a tossir, está tossindo, começa a Tosse. tossir mais, começa a ter secreção. A criança está cansadinha. Cor da secreção tem diferença? Na verdade, tem, mas não é uma coisa que é matemático, entendeu? A gente médico pergunta muito, né? Secreção está clara, a secreção está escura. A secreção clara geralmente é mais compatível com doença viral. Quando a doença complica, a secreção tende a ficar mais escura, amarelada, esverdeada. Mas eu acho que na criança, o principal são os sinais mesmo de alerta, são em relação ao estado geral. É a alimentação, é a criança que está cansadinha, é aquela criança que não está brincando normal. E em casos mais graves, que aí, assim, né, a criança que está respirando mal, tem tiragem, que é quando as costelas ficam afundadas, mas aí, gente, já está muito grave, né? Aham. Então, eu acho que é mais o estado geral. E a Perfeito. gente saber que o quê? A criança precisa ser examinada. Então, foi hoje no médico, é virose? Ah, não fica nervosa com o médico. Se o médico examinou seu filho direitinho, ele está certo, não pode dar antibiótico para todo problema que a criança, toda virose que a criança tem. É confiar no profissional que você escolheu. Exatamente. Né? Se é um profissional bom, exatamente. claro. Escolhe um profissional da sua confiança e, se possível, tenha contato sempre com o mesmo profissional. Ele vai examinar seu filho hoje, se amanhã depois não estiver bem, ele vai examinar de novo. É isso que dá para a gente a certeza de estar fazendo um acompanhamento e uma assistência adequada. Perfeito. Sim, estávamos falando do resfriado. Isso, pode continuar as outras. Continuar. Vai Então, falando. a gripe. Qual a diferença de resfriado e gripe? A gripe é uma doença um pouco mais grave. Já tem febre alta, já tem um comprometimento do estado geral. O que a gente considera febre alta? Até hoje eu não sei o que é isso. Acima de 38? Então, febre alta, 39, 38. Porque o resfriado geralmente vai até no máximo 38. Perfeito. Tá? A gripe, a criança tem uma febre mais mantida, ela tem um maior comprometimento do estado geral, ela fica mais amuadinha. Acima de 38 a gente já sabe que pode ser gripe. Gripe. Mas não é só isso. São vários fatores associados. Medicina não é simples assim. Não é ciência exata. Não, além de não ser ciência exata, não é simples assim. É como se fosse um trabalho de quebra-cabeça. A gente junta vários fatores. Eu falo que a gente é igual detetive. A gente junta vários fatores para tentar chegar ao melhor diagnóstico. Por isso que o exame é tão importante também, né? Examinar Por isso frequência. que a história e o exame físico são tão importantes. Perfeito. Né? Infelizmente, hoje, isso vem sendo trocado pela tecnologia. Então, pelo ontem Google, mesmo... É isso que você quer dizer? Hã? Pelo Google, a tecnologia é isso? Não só o Google, mas às vezes, por exemplo, ontem mesmo cheguei no hospital e tinha uma enfermeira, porque eu levei minha filha no pronto-socorro, ela estava com febre, mas a mulher não pediu nem o raio-x. Mais importante do que o raio-x é o exame físico. Se o médico está ali, ouviu você, mãe, conversou direito com você, examinou seu filho com atenção, com cuidado, ele não precisa de raio-x sempre, tá? É só se ele tiver uma dúvida diagnóstica. Se ele tem certeza que aquilo é uma virose, se o quadro clínico, história mais exame físico, é compatível com virose, a gente não pode ficar irradiando a criança o tempo todo. Perfeito. Tá? Bom, mas aí voltando para a gripe. A gripe já tem os vírus causadores mais específicos, né? A influenza A e B, tem parainfluenza e H1N1, H2N2, ou seja, são vírus mais agressivos e complica com mais frequência. E aí a complicação, os sinais da complicação eu já falei, né? E
A complicação ela pode se tornar outra doença? Por exemplo, uma pneumonia, uma bronquiolite? Sim, pode. Essa palavra aí já todo mundo treme na base. Sim, novo, pneumonia. Eu, por exemplo. A causa mais frequente de pneumonia são essas doenças virais. Resfriado, mas principalmente a gripe. Então, quando a gripe não melhora, que não, também como doença viral, ela geralmente é autolimitada, mas pode complicar com a pneumonia, e aí a pneumonia tem várias complicações. Saindo da gripe, eu vou falar na Covid, só por conta da epidemia, da pandemia que a gente teve. Hoje em dia, atualmente a gente está tendo um novo surto pequeno de Covid em adultos, tá? E a Covid também é uma doença gripal, é uma síndrome gripal. H1N1 é um vírus que está no grupo dos vírus que causam gripe. Só que na criança, geralmente o quadro é mais brando, assintomático, mas também pode causar a síndrome inflamatória que causa no adulto. É mais rara, mas é uma síndrome mais grave, que aí já pode acometer pulmão com pneumonias graves, coração, cérebro, né? A Covid grave pode acometer esses sintomas, mas na criança esse acometimento é bem mais raro, bem mais incomum do que no adulto. Perfeito. Saindo do Covid, a gente passa para as bronquiolites, né? Que aí a gente já está evoluindo um pouquinho, olha só. Resfriado, gripe, vias aéreas altas. Bronquiolite, a gente já afeta bronquíolo. Né? Lembra da divisão? Eu achei que era muito parecido, pneumonia e bronquiolite. Então, bronquiolite e bronquíolo, pneumonia e alvéolo. Perfeito. Então, assim, por isso que eu quis falar da fisiologia do trato respiratório, para a gente entender melhor e por que as doenças vão ficando mais graves. Então, a bronquiolite também é uma virose, né? Começa como uma virose comum, coriza, garganta, tossezinha seca, só que esse quadro ele vai se agravando. E a criança começa a tossir mais intensamente, ela começa a chiar, ficar mais cansada, e é realmente muito preocupante e um quadro muito feio da gente ver. A maioria dos quadros de bronquiolite, né, o pico de incidência, aliás, a incidência é maior até 2 anos, sendo mais comum ainda até 1 ano de idade. E é a principal causa de hospitalização nos lactentes até 6 meses. Nossa. Então, assim, é uma doença do pequeno bebê, por isso que é tão preocupante para as mães. Eu mesma, minha filha foi internada com 4 meses, foi internada num quadro muito grave de bronquiolite. Então, é aquilo que eu já falei, a bronquiolite começa como um quadro viral comum, alto, e vai afeta bronquíolo, e acontece obstrução dos bronquíolos. Então, o ar não passa. Quando o ar não passa, a criança tem aquelas tosses violentas e tem cansaço. Normalmente, também, que dó, né? é muito triste mesmo. É muito desesperador, embora seja uma doença com uma mortalidade baixa. Tá? Só 0,1% das crianças morrem. Mas já dá para acalmar um pouco. Isso. Mas é importante dizer, eu falo sempre que estatística é muito bonito no papel, né? Que se 0,1% for o seu bebê, esse número virou 100% e deixa de ser importante. Esse número tão pequeno, para você foi 100%. Com você complicou. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de atender a mãe também, de entender o desespero. Mas, mamães, fiquem tranquilas, é uma doença normalmente benigna. O que acontece é que a criança, às vezes, ela vai chiar por mais tempo, inclusive tem muita confusão com asma. Às vezes a criança sai desse quadro de bronquiolite e começa a ter crises de chiado com frequência. É asma? Não dá para saber se é asma ainda. Me explicaram isso, acho que foi minha mãe que me explicou isso. Depois que teve a primeira, ela falou assim, nossa, mas ela continua tendo, eu tenho que pensar que a doença ela voltou. Ela não, porque é comum ter essa continuação de chiados. Ela me explicou. Por quê? Porque o bronquíolo inflama. E essa inflamação no bronquíolo, lembrem-se que é aquele canudinho mais fininho, né, que vai chegar ao alvéolo. Essa inflamação vai deixar o bronquíolo mais estreito. Perfeito. Então, mais frequentemente a criança vai chiar. Pode complicar também, né? Falei que é a principal causa de hospitalização nos bebês, né? Uhum. Bom, acho que da bronquiolite é basicamente isso. A gente falaria de asma, rinite.
Não, aí a gente tem que falar das pneumonias, né? Fala isso, me explica um pouquinho sobre as Então, pneumonias. a última doença respiratória mais comum é a pneumonia, que é uma outra grande causa de preocupação. E é importante lembrar que a pneumonia, ela, infelizmente, é a principal causa de mortalidade em crianças. Então é mais que bronquiolite. Sim, a pneumonia, a chance de complicação, muito mais. Muito mais. O índice de mortalidade das pneumonias, infelizmente, ainda é alto. E ela é perigosa, né? Assim, porque ela agrava rápido também, às vezes. Ela pode agravar rápido. Por isso que é bem importante a gente lembrar daquela fisiologia do sistema respiratório da criança. Criança mais frágil, sistema respiratório mais estreito, a chance de complicar. É claro que a maioria não complica, mas pode complicar. Então, a pneumonia é sempre aquela doença que a gente fica com o pé atrás. A partir desse pressuposto, que pode complicar para a gente ficar de olho, digamos assim, sem uma dica. Exatamente. Pneumonia, e existem as pneumonias virais, né? Que são os mesmos vírus que causam lá os resfriados e a gripe, só que eles vão acometer o alvéolo, vão causar uma doença no alvéolo. O alvéolo se enche de líquido, né? Seja de secreção, inchaço e tudo, e aí não consegue fazer a troca gasosa. Lembra que faz a troca gasosa no alvéolo? Então, a pneumonia acomete os alvéolos, e por isso que ela é mais grave, né? Porque ela já afeta toda a homeostase, todo o funcionamento do organismo. Tem as virais e tem as bacterianas, né? Dentre as virais, acho que qual que é pior? As virais, micoplasma, o próprio influenza pode causar pneumonia. Mas entre a viral e a bacteriana? Ah, sim. A pneumonia é bacteriana, com certeza. Ela complica muito mais. O índice de complicação. Pode complicar com derrame pleural, que é líquido na pleura. Pode dar pus, o empiema pleural. Daquela pessoa conhecida que teve isso, derrame pleural. Que é grave, que é extremamente grave. Então, assim, é uma doença que a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento, precisa cuidar com toda a atenção, porque é uma chance de complicação maior. Entendi. E se a gente falar de Covid, como que está a situação hoje em dia? As mães devem se preocupar também nessa questão, né, para as crianças maiores? Pois é, foi o que eu falei do Covid. O Covid funciona como uma gripe, ele é um vírus da classe dos vírus que provocam gripe. Na criança, ela é uma doença mais autolimitada, a maioria das crianças ela é assintomática, mas pode sim causar síndromes mais graves, quadros mais graves, que a gente chama de síndrome, né? A gente chama de síndrome quando afeta mais de um sistema. Sistema respiratório, mas também a criança pode ter diarreia, vômito, aí a gente chama de síndrome, que afeta vários sistemas. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente no aspecto de prevenção. É nova, querendo ou não, né? Uma doença nova ainda. E que a gente não tem ainda todo o controle sobre ela, né? Mas eu acho que hoje, não, né? Tenho certeza. Hoje, graças a Deus, as coisas estão mais. Os médicos conhecem melhor a doença, as coisas estão mais controladas, porque a gente sabe lidar. No início, pelo fato de ser uma pandemia, né? Uma doença que acometeu o mundo ao mesmo tempo, uma doença com um perfil de gravidade muito grande, mas que, graças a Deus, naquele momento, as crianças ficaram de fora desse quadro, né? Era muito raro. Até pelo isolamento, né, que foi feito na época. Perfeito. Mas hoje a gente já tem vacina, hoje a gente já conhece mais a doença, já sabe lidar com ela. Perfeito. Eu esqueci de perguntar uma coisa, então, se você puder me responder. Isso é uma dúvida também que eu ouço muito de algumas mães. Uhum. Não sei se é verdade, se é mito ou verdade. Existe esse nome, pneumonia atípica e pneumonia silenciosa? O que seria isso? Então, a pneumonia atípica é um tipo de pneumonia viral, né? Geralmente. Vírus diferente? Hã? Um vírus novo, diferente? Não. Ela é micoplasma, clamídia, mas não são pneumonias nem de vírus comuns, como COVID, né? Covid, né? Mas como ela não tem a manifestação comum da pneumonia. A criança, às vezes, não tem febre alta, ela não tem tosse, às vezes uma tosse seca, não tem catarro, porque pneumonia, quadro típico, febre, dor, criança com catarro amarelado. A pneumonia atípica, ou silenciosa, que eles chamam... Então é a mesma, silenciosa e atípica é como se fosse... É a mesma coisa. Que o detetive tem que achar. Exatamente. Então é aquela criança que tem um quadro viral que não melhora, ela está tossindo, mas não tem tosse, não tem muito catarro, então a mãe não pensa em pneumonia.
E às vezes nem o médico. Uhum. E às vezes nem o médico pensa. Se o médico está ali no pronto-socorro, naquela, tá tossindo, tem catarro, não tem. Examina. Então, assim, demora teu diagnóstico, né? Às vezes demora. É preciso um alto grau de suspeição. É preciso você lembrar que essa pneumonia existe e que não é rara nas crianças. E que tem um potencial de agravamento também, até pelo problema. Normalmente ela não complica muito com coisas muito graves, não, sabe, Lara? Mas aquela criança que não melhora. Essa questão do derrame pleural, ela pode ser um agravante? Pode acontecer. Não é mais comum. Derrame pleural é mais comum nas pneumonias bacterianas. Entendi. Perfeito. Vamos mudar, então, de tópico para uma coisa que eu achei muito curiosa e que eu lembrei de te perguntar. Falei, nossa, estou aqui, é a oportunidade perfeita. Picadas de animais. O que tem a ver picadas de animais e possíveis alergias com, às vezes, um agravamento de uma doença que às vezes a mãe não sabia, que a criança fica sem ar. O que acontece nesse sentido por conta de picadas? Então, podem vir a agravar, se agravar. Às vezes não é nem agravar, não, né? Mas a criança, a criança que é muito alérgica, e às vezes a gente nem sabe. Que é isso que acontece. Você vai descobrindo, às vezes você não sabe que a criança é tão alérgica porque ela nunca foi picada por uma formiga daquele tipo. Gente, por isso que mãe é um bicho doido, né? Porque você tem que desconfiar de tudo. Tem que desconfiar da tosse. A criança não sabe falar direito o que está comendo. Até do bicho que você está acostumado a vida inteira na criança diferente. Isso. Então, às vezes, a criança é picada, graças a Deus isso não é comum, mas pode causar quadros graves de edema de glote. O que é isso? É uma doença respiratória? Não, é uma doença alérgica. Ela vai afetar o sistema respiratório também, porque ela oclui, as vias aéreas altas incham por liberação de histamina, que aquele bicho, aquela picada de bicho estimulou, a criança tem alergia, a picada acontece, libera a histamina, que é uma substância que faz esse processo todo de inchaço. Então, é comum a criança inchar o olho, inchar o rosto. Às vezes, infância, eu todinha. Verdade. E dá esse edema de glote que impede a respiração. É um quadro dramático, precisa ser levado para o pronto-socorro. Assusta, né? Porque o visual da criança muda tudo. Não, é dramático. Dramático, a palavra certa. Dramático porque coloca a vida em risco. Graças a Deus não é comum. Geralmente é um quadro que a criança é picada e aí tem primeiro pipoca, depois, quando acontecem as reexposições, os quadros serem mais graves. E aí a gente já começa a entender, o médico geralmente vai explicar o que precisa ser feito. Perfeito. Agora vamos falar de prevenção. Existem formas de prevenir essas doenças ou é ao léu? A gente tem que... Não, existem formas, graças a Deus, né? Então, assim, é importante a gente saber o quê? Até... Na primeira infância, geralmente, é comum, né? Geralmente, as crianças têm uma média de 6 infecções respiratórias por ano. Essa é a média. Uma criança? Uma criança. Meu Deus do céu. Por quê? A criança, ela está se desenvolvendo. Lembra lá que eu falei do sistema respiratório? Além disso, o sistema imunológico dela também está se desenvolvendo. Ela não teve contato com os vírus. Então, quando a criança sai, vai para a sua escolinha, a sua creche, ela vai ter contato com outras crianças, contato com outras pessoas. À medida que ela for sendo exposta ao mundo, ela vai... tá cheio de vírus. Exatamente. Então, não adianta não vou colocar na creche, não. Bom, isso é outro tópico, né? Mas então a criança vai tendo contato com esses vírus e vai desenvolvendo essas doenças respiratórias. A partir do momento que ela vai desenvolvendo essas viroses, o organismo vai produzindo anticorpos e vai se protegendo de novas infecções. E vai ficando mais forte. Bom, mas como a gente pode se prevenir? O aleitamento materno é um fator importante, né? Não é matemático, mas durante a amamentação a mãe passa anticorpos para bebê, para criança, perdão. Evitar aglomerados, né? Lavagem de mãos, uso de máscara. Então, o uso de máscara, gente, foi uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, mas que eu acho que não adiantou muita coisa, que a gente cansa de ver gente por aí tossindo, espirrando e sem usar máscara. Porque não é só Covid. As viroses respiratórias, gripe, resfriado, isso é muito chato para a criança. Pode não ser grave, mas vai afastar essa criança do convívio, incomoda a mãe, incomoda a criança. É um ato de higiene, às vezes, a máscara. Exatamente. Porque, querendo ou não, é uma barreira. Exatamente. Então, a higiene das mãos,
não compartilhar talheres e copos quando você está resfriado. Perfeito. Sempre cobrir se não, vamos supor, Não tem vou máscara, espirrar. pode. Depois passa o gel. Isso, vou espirrar, não estou com nada, mas dou um espirro. Então, cobrir o rosto com as mãos, lavar as mãos após ou usar álcool gel. Aleitamento materno, eu já falei. Vacinação, manter a vacinação em dia. Outra coisa muito importante da prevenção é se a gente tem uma criança doente, um resfriado que seja, não manda para a escola. Não manda para a creche. Senão vai distribuir para todo Senão mundo. vai distribuir vírus para todo mundo. Ai, mas o que eu vou fazer? Sim, mas é necessário, gente. Você sempre responde isso quando eu falo, não tem o que fazer. Não, mas tem, porque quando a Tem que dar um jeito. Quando a gente é mãe, a gente precisa estar ciente de que essas coisas vão acontecer, podem acontecer. E eu tenho que ter um plano B. Eu tenho que ter uma babá, uma avó, ou eu tenho que ter um plano B. Você fica em Porque casa, você está expondo todo mundo. E às vezes essa coisa vai se retroalimentando. Outra coisa importante também é hidratar bem a criança, manter a criança sempre, estimular a beber água, alimentação saudável, né? Então, frutas, legumes, verduras, isso tudo fortalece o sistema imunológico. Perfeito. E ajuda a criança, ajuda a gente a prevenir essas doenças, ou pelo menos as complicações dela. Perfeito. Então, em resumo de tudo que você falou, uma mãe pós-Covid mesmo que obriga as crianças, que obriga as pessoas na hora da visita a usar uma máscara e um álcool gel na hora de visitar um bebê, uma criança de um ano, às vezes está visitando um bebê de 6 anos, ela não é fresca, né? Ela está sendo higiênica. Ela é higiênica e ela está seguindo o que o coração dela manda, gente, que é isso que a gente precisa entender também, né? A gente não tem manual para ser mãe. Então, eu fui uma mãe muito chata, sou ainda uma mãe e uma avó chata, mas, assim, é o que meu coração manda. Eu faço de tudo para fazer de tudo para proteger minhas filhas, faço de tudo para proteger meus netos. Então, a gente faz o que o coração manda, o que eu aprendi. E aí, assim, usar máscara, lavar a mão, perfeito. O álcoolzinho está lá para quando chegar em casa usar, tirar o sapato. Ai, ótimo. Agora eu vou falar o oposto disso, pode me responder de maneira bem sucinta. O contrário também ajuda o sistema imunológico. Por exemplo, se a criança estiver, assim, presumindo que a criança está saudável, ela não está com uma virose nem alguma doença respiratória. Ela foi... tá. Aí ela já tem 6 meses, a vacinação está em dia. Se eu expor ela à escolinha, porque a gente não vai deixar de colocar, ou um parquinho de areia, uma pracinha, isso não é ruim, isso é bom para ativar o sistema imunológico e criando imunidade. Exatamente. Então não precisa ter esse medo. Não, eu acho que as coisas, elas vão acontecer. Essa exposição ao mundo vai acontecer. É normal ter viroses na infância. Eu falei, normalmente a criança tem 6 quadros respiratórios totalmente normal por ano. Isso é normal. Isso é um número habitual. Outra coisa que eu esqueci na questão da prevenção foi a exposição ao cigarro, que é um fator muito importante. Não sabia. Então, evitar a exposição ao cigarro na vida toda, mas principalmente na primeira infância. Legal. Então, o tabagismo materno, paterno, de alguém na casa, isso é muito importante. O vape se enquadra nisso ou não? Com certeza, pior ainda. O vape ainda é pior. Nossa, então, os mais novos tem que pensar nisso, porque às vezes a criança está num ambiente, né? Muita gente fala... Desculpa, mas você deu a palha, vou ter que falar. Pode falar, porque é uma curiosidade, faz parte do mundo hoje. O vape tem essa coisa dentro das pessoas, não sei por que acharem que não faz tanto mal quanto o cigarro, gente. E é o contrário, sabe? Porque tem muitas substâncias ali que eles usam. Além do que, além da nicotina que tem no vape, existem uma possibilidade de reação alérgica, de reação inflamatória aguda, que não está relacionada à quantidade de exposição, porque o cigarro está bem estabelecido já. Quanto mais você fuma, né, você tem que ter uma carga tabágica para desenvolver doença. O vape, não. Às vezes a pessoa tem pouca exposição, mas ela desenvolve uma reação inflamatória no pulmão a determinadas substâncias do vape que podem causar pneumonias, e aí muito mais graves, que são pneumopatias intersticiais, que não têm tratamento. Então, é muito importante isso. Não é comum? Não, mas é aquela coisa da estatística, né? Se acontecer comigo é 100%. Maravilha. Agora a gente vai falar dos grupos de riscos. Queria que você me explicasse um pouquinho, pode falar de maneira geral e dando alguns exemplos, quais são os grupos de riscos dentro das doenças respiratórias em crianças? Bom, aí a gente precisa falar
das crianças alérgicas, né? Quem tem rinite tem um risco maior. Asmáticos têm um risco maior de ter as doenças respiratórias, porque já são crianças que reagem mais a qualquer estímulo externo. Além disso, é importante saber que as viroses respiratórias são fatores que deflagram crises de asma. Então, a criança que é portadora de asma, a mãe tem que ficar ainda mais atenta às medidas preventivas, à vacinação, tá? E à prevenção disso daí, porque as crises, por vezes, são graves. Além disso, a gente tem as crianças que têm alguma alteração, seja sindrômica ou de doença congênita, né? Vamos dizer assim. De pacientes com trissomia do 21, por exemplo, que são antigamente eram chamados de síndrome de Down, né? Eles têm uma incidência maior de doenças alérgicas e complicam mais com as viroses respiratórias. Os autistas também, já se sabe atualmente que, claro que depende muito do espectro, né? Aí é uma conversa, mas de maneira geral, eles têm uma incidência maior de alteração imunológica, alterações imunológicas, né? Pacientes com fibrose cística e doenças, cardiopatias congênitas, são doenças mais raras. Entendi. Mas, de maneira geral, as coisas que estão muito no nosso meio, né? Autistas, trissomia do 21, asma, rinite alérgica. Perfeito. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante citar aqui, é a questão da mudança climática. Porque hoje em dia, na internet, se fala muito, né? O frio ou a chuva não dá gripe, não dá resfriado. Não dá mesmo, não. Resfriado e gripe são doenças virais, não são causadas pela mudança de temperatura. Né? O vírus não vem aqui na chuva, nem vem no frio, mas a mudança de temperatura influencia? Sim. Por quê? Porque ela afeta o sistema imunológico, né? A imunidade da criança. O nosso organismo foi feito para trabalhar numa temperatura média de 34, até 36 graus, que é a nossa temperatura corporal. Se a temperatura do ar está muito baixa, isso afeta, porque, como eu falei, do ar umedecer, aquecer, né, o nariz. Filtro, né? Do filtro. Então, quando a gente começa a respirar um ar muito frio, essa defesa que começa aqui, ela já começa a mudar. Entendi. Então, muda a imunidade do trato respiratório e, sim, facilita infecções virais. Entendi. Eu achei que era porque o ar está rondando no meio do ser humano de maneira diferente. Com mais vento, aí os vírus eles se misturam. Não, são dois fatores principais. Primeiro, no frio as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados e mais aglomerados. Esse é um fator. E o segundo é a imunidade, que é alterada na mudança brusca de temperatura. Entendi. Nos extremos. E aí é importante, aí também nos períodos de calor muito intenso, onde a gente se expõe muito a ar-condicionado, isso também hoje já é, né? Porque antigamente não tinha isso. Né? Todo mundo vivia ao ar livre, tudo aberto, hoje a gente morre de calor, liga o ar-condicionado no gelo, aí sai nos 35 graus, então isso afeta também a imunidade. Adorei isso que você falou, porque eu realmente não tinha pensado, não tinha pensado em perguntar, para mim não era uma questão, a gente sempre preocupa com os vírus, com outras coisas. É porque eu tenho ouvido isso muito, visto, né? Isso muito no Instagram. Pessoas, até médicos, sabe? Falando isso. E é um desserviço. É um desserviço, porque não dá virose. O frio não dá virose, mas propicia. Entendi. Perfeito. Agora a gente vai falar dessas possíveis complicações e como lidar com elas, né? Um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde mostrou que infecções respiratórias estão no topo de causas de mortes em crianças, como a gente falou lá no início, né? Na nossa região. Quais são as complicações graves que são mais observadas nesse grupo? E com relação à convivência e bem-estar das crianças? Alguns desses problemas vão acompanhar os pequenos por muitos anos, como a gente também disse. Como conviver da melhor forma com eles? Então, vamos começar pelas possíveis complicações, né? Então, assim, todas as doenças, como eu falei, elas podem complicar, mas mais frequentemente a pneumonia é que complica mais. E aí as principais complicações, derrame pleural, né, que é o líquido na pleura, quando a pneumonia comete, a pleura é o quê? A membrana que reveste o pulmão.
Então, quando a pneumonia está ali atinge o alvéolo pertinho da pleura, essa pleura fica inflamada. E às vezes, ou por alteração da imunidade, ou porque não respondeu bem ao tratamento, ou porque o tratamento demorou, ou porque a criança tem algum fator de risco, seja esses que eu falei, Down, autismo, fibrose cística, asma, né, rinite, quadros alérgicos. Essa pleura também inflama e ela produz mais líquido, ela não consegue reabsorver e faz esse derrame pleural. O derrame pleural ele é um líquido que está no lugar onde não pode existir. Então, ele vai causar mais falta de ar na criança, mais dificuldade do pulmão expandir. Que tristeza, dá uma agonia só de pensar. Que tristeza. Mais triste ainda é a gente pensar, esse líquido, ele pode melhorar só com um antibiótico, com um tratamento, né? Tratamento, antibiótico, fisioterapia, se chama. Um monte de coisa que a criança já se incomoda, digamos assim, ela já está lá desesperada. Exatamente, e quando não melhora que tem esse isso? contexto também, da criança que chora, da criança que não deixa pegar a veia, da criança que está sofrendo. Bom, mas enfim, esse líquido ele também pode se tornar infectado e causar, e se transformar em pus ali, faz o que a gente chama de empiema pleural, que aí é muito mais grave, que o tratamento é cirúrgico, precisa ir lá tirar essa secreção. Foi aquilo que aconteceu, que a gente conversou. Isso, exatamente. É extremamente grave, potencial de complicar mais ainda, ou seja, de levar... De imaginar. Com risco de morte, né? Uma coisa extremamente complicada. Traumática, digamos assim, para os pais, para a criança. Dramática para a família inteira, né? Eu falo que quando um ser adoece, a família toda adoece. Uma criança, então, é muito mais trágico, porque criança não foi feita para adoecer, né? Criança é alegria, é vida nascendo, vida crescendo na nossa vida. Então, isso traz um contexto, um cenário muito, muito triste para a criança e para a família, né? E essas são complicações, essa talvez seja a complicação mais grave. Pode cursar a consciência respiratória também, sem ter derrame pleural, mas a pneumonia que não melhora, que vai aumentando a despeito de tratamento, e a criança entra em consciência respiratória, tem que ir para tubo, respirador também, com risco de morte, cirurgia. Exatamente. Internação de muitos dias. Como internações prolongadas. E aí, como lidar com elas? Né? É importante a gente saber que isso, quando uma criança tem uma doença, que seja um resfriado, a gente sabe que os pais já ficam, né? Isso afeta muito a família. Quando é uma doença grave, então, isso é muito sério, gente. E aí, a gente está acostumado a lidar com questões complexas como essa, uma assistência multidisciplinar com médicos capacitados a lidarem com doenças graves, com doenças que colocam a vida em risco, com uma equipe multi que tenha psicólogo, que tenha assistente social, que tenha uma equipe pronta para tentar atender todas as necessidades que essa família e essa criança está passando, né? Porque não é o sofrimento só físico da criança. Imagina o medo dessa mãe, desse pai, desses avós. É um negócio que eu acho que muda, né? Porque eu sempre penso assim, quando uma criança você vê que já teve uma doença que é grave, pneumonia é grave, ela pode não ser grave, mas ela tem tendência a se agravar. A mãe já toma um susto primeiro. Sim. E aí quando você vai para o hospital, o pensamento do leigo, ele vai lá, ele está seguro, ele vai melhorar, nossa, nós vamos entrar com antibiótico, nossa, agora é um na veia, nossa, vai melhorar. Quando você começa a receber notícia ruim, que não está melhorando, como é que fica a cabeça? Às vezes você não tem nem, assim, consciência para melhorar, para acalmar o ambiente do seu filho. Não tem mesmo. Na verdade, muitas vezes a mãe, ela se desestrutura mais ainda. Porque é muito triste você ver seu filho sofrer. E aí, por isso que eu estou falando dessa equipe e desse olhar que é centrado, de um cuidado centrado nesse núcleo familiar, no paciente e no núcleo familiar, que é o que a gente hoje chama de cuidado paliativo, que é o cuidado do sofrimento. Cuidado paliativo é muito importante a gente dizer, não é o cuidado só com quem está morrendo, com quem está perto do seu fim. Com doença terminal. Não, doença que causa sofrimento. Doença grave que causa sofrimento. Porque as doenças que causam sofrimento, elas têm um contexto que vai muito além do paciente. E do físico também, né? Muito além do físico. Então, esse olhar para as 4 dimensões de sofrimento, físico, emocional, familiar, né? Do entorno, no caso da criança, a escola, os coleguinhas, né? E espiritual, porque mexe com as crenças.
Mexe mesmo. Mexe com a fé, mexe com muita coisa. O índice de estresse pós-traumático, depois de um cenário desse, é muito alto. Então, isso é uma coisa que faz a gente sofrer, mas ao mesmo tempo, para mim, faz todo sentido o trabalho que eu faço. Porque você ter essa visão, né, multidimensional, dentro do contexto de uma doença grave, faz toda a diferença no segmento, sabe? Porque a gente estuda para isso. Então, a gente sabe fazer as abordagens, a gente tenta. Não é que a gente vai tirar o sofrimento, mas a gente vai estar ali para acolher, a gente vai entender as dores, porque muitas vezes o médico está lá, o pediatra, ou o pneumologista infantil, o neonatologista, ele está preocupado com a pneumonia. A pneumonia tem que curar. Sim, mas e a criança? E para além da pneumonia? E essa criança que está sofrendo, que está morrendo de medo da agulha, que está morrendo de medo, que não pode ir para o colo da mãe, que está com medo porque o pai foi dormir em casa, que ele está vendo a separação. Então, assim, é um contexto muito amplo, sabe? Por isso que é tão importante. Perfeito. Acho que você respondeu bem a nossa pergunta. Então, para encerrar, vou fazer um resumo dos tópicos do dia. Hoje a gente falou de são as doenças respiratórias, né? A gente aprofundou bem sobre cada uma delas, explicou. A gente falou das principais doenças que acometem as crianças. A gente falou de prevenção, que entra no estilo de vida, a vacinação. E a gente também falou nesse final de possíveis complicações e como lidar com elas. Dito isso, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Tem um tempo já que eu queria falar desse tema, porque eu acho que esse tema ele é engrandecedor e muito esclarecedor para as mães que são angustiadas, né? Mães de crianças pequenas e até de crianças maiores também. Então ele é muito relevante hoje em dia, né, na vida das mães. Ele é literalmente um tópico de mãe. Quando mãe senta numa mesa de restaurante, ou tá junta num sofá, ou encontra amiga no carrinho, se tem uma coisa que ela vai falar é da gripe da semana passada, ou da gripe da semana que vem, de um monte de otite, né, que a gente esqueceu de falar. E da gripe, porque mas é porque tá tudo junto, né? E é um assunto muito complexo, né? Muito extenso. E são muitos os detalhes e fatores presentes dentro de doenças respiratórias e tá todo dia na boca do povo que é mãe. Então, tô muito feliz que você aceitou o nosso convite. Tô muito feliz com a nossa conversa. É uma honra estar aqui com você, Lara. Muito obrigada. Amei nossa conversa. Muito obrigada. E hoje eu agradeço a você também pela companhia. O Tópico de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sanders. Voltamos em breve com mais tópicos para uma maternidade leve, plena e feliz. Até lá! E aí, Valesca, gostou?